Bom dia, meu nome é Rafael e eu vou apresentar para vocês compressão de dados família Limposive, julho de 2009, Universidade Federal de Minas Gerais. A compactação de um arquivo nada mais é do que a redução da redundância na informação. Para isto, são utilizados vários tipos de algoritmos matemáticos diferentes. Um dos mais conhecidos e que será abordado no presente trabalho é o algoritmo Lempel-Ziv. Assim batizado por causa de seus idealizadores, Abraham Lempel e Jacob Ziv, esse é um algoritmo de compressão de dados sem perda de informação. Funciona de uma maneira bem simples. Ele procura pela ocorrência de conjunto de caracteres repetidos em um arquivo e o substitui por um código que usa menos bits para representar aquele conjunto de caracteres. O algoritmo LZ não é simplesmente um algoritmo isolado, mas sim toda uma família de algoritmos, provenientes de dois propostos por Lempel e Ziv em 1977 e 1978. Os nomes eram LZ77 e LZ78, dos quais derivaram LZR, LZSS, LZH, LZB, LZFG, LZC, LZT, LZMW, LZW e LZJ. Dentre as variações do algoritmo LZ, a aperfeiçoada por Terry Welsh, conhecida por algoritmo LZW, é uma das mais utilizadas pelos programas de compactação atuais. Os algoritmos derivados do ramo LZ77 são utilizados por aplicações tais como Zip, gzip e Stacker. Já as oriundas do LZ78 são amplamente utilizadas para compressão de uma imagem GIF e compressão do molde V.42 normal. O algoritmo LZ77 emprega um princípio denominado janela de texto deslizante. Os dados são analisados através de uma janela de texto fixo, sendo que qualquer coisa fora dessa janela não pode ser referenciada nem codificada. Assim, há duas estruturas básicas conforme a figura abaixo. Dicionário ou Search Buffer, DIC, texto previamente codificado. Look Ahead Buffer, LAB, caracteres lidos ainda não codificados. À medida que a janela desliza, o conteúdo de LAB é comparado com o de DIC. Quando há correspondência, o programa mostra o símbolo do bloco existente. Caso contrário, esse novo bloco é acrescentado e se produz, assim, o símbolo que identifica a sua posição no dicionário. A sequência encontrada é substituída por um par de números. O primeiro representa a diferença entre o início da sequência de entrada e LAB. O segundo, o número de caracteres iguais na sequência. A compressão efetiva ocorre se o número de bits utilizados pelo código do algoritmo for menor do que o número de bits da sequência a ser substituída. Existem variações do LZ77, como foi dito anteriormente. Vale ressaltar o LZR, o LZSS, o LZB e o LZH. O LZR é uma variação que permite ponteiros de referência, apontadores para tudo que já foi codificado. Isso impede a limitação pelo comprimento da janela de pesquisa, ou seja, quando ela excede o tamanho esperado de entrada. O LZSS trata situações em que o símbolo é explicitamente codificado, apesar da possibilidade de ser parte da próxima correspondência. O LZB utiliza um elaborado esquema para a codificação das referências e dos comprimentos com tamanhos variados. E o LZH tem uma implementação que emprega a codificação Huffman para comprimir os apontadores. O LZ78 trata-se de um melhoramento introduzido por Lempel e Ziv no LZ77 no ano de 1978. Assim, o algoritmo baseia-se em uma forma de compressão que utiliza um dicionário próprio de forma explícita. As palavras de código contêm dois elementos: um índice referente à maior entrada do dicionário com correspondência com a palavra a ser codificada, e um segundo elemento, que é o primeiro símbolo em que não houve correspondência. O LZ78 tem várias deficiências. A mais notória é que o dicionário cresce sem limites. Vários métodos têm sido introduzidos para evitar essa situação. O mais fácil baseia-se em tornar o dicionário quase estático. Além disso, há técnicas mais sofisticadas presentes nas variações do LZ78. Dentre as variações do LZ78, destaca-se o LZW. Publicado por Terry Welsh em 1984, é talvez a mais famosa modificação do algoritmo LZ78 e, por vezes, erroneamente referida como algoritmo Lempel-Ziv propriamente dito. O LZW é de fácil implementação, sendo que é feita a exclusão dos símbolos das palavras de código. Assim, o dicionário é iniciado com todos os símbolos do alfabeto da entrada. É uma técnica bastante utilizada para a compressão de textos, especialmente onde existem vários termos repetidos ao decorrer do documento. Há ainda outras variações não tão difundidas como o LZW, tais como o LZC,
o LZT, o LZMS, o LZJ e o LZFG. De forma geral, os métodos de compressão baseados nos algoritmos da família LZ não comprimem muito. Os arquivos geralmente apresentam uma taxa de compressão de pouco mais de 30%. No caso específico do algoritmo LZ77, quanto maior o tamanho da janela, maior será a taxa de compressão obtida. No entanto, maior será também a complexidade do algoritmo no que diz respeito a, principalmente, as operações de procura nas janelas. Por isso, existe um compromisso entre esses dois fatores que deve ser levado em consideração. Em uma comparação de desempenho entre o melhor algoritmo LZ77, o melhor LZ78 e o melhor da família PPM, tem-se o resultado mostrado na tabela abaixo. Foram comparadas diferentes tipos de arquivos a serem comprimidos. Tem-se entradas bibliográficas, livro de ficção e não ficção, dados geofísicos, arquivos executáveis, papéis científicos, imagens bitmap em preto e branco e seção terminal. Repare-se que quanto maior a complexidade e uso da CPU, como no caso do PPMC, melhor o desempenho. No entanto, algoritmos simples da família LZ exigem menos recursos computacionais. Para a elaboração desse trabalho, foi utilizada a bibliografia indicada a seguir. Muito obrigado a todos pela atenção. Boas férias!